Bom, eu vou fazer a resenha do conto do Fantasma de Canterville, que é uma história que se passa na Inglaterra em 1900 e onde o embaixador americano Hiram Otis e a sua esposa Lucretia Otis mudam com seus filhos, Washington, que tem 18 anos, a Virginia, que tem 15, mais os gêmeos de 8 anos. Lá eles compram um parque Canterville, mesmo sendo avisados pelo dono local, o Lord Canterville, de que o lugar é assombrado desde 1575 por um fantasma chamado Simon, o qual assassinou a sua esposa através do estrangulamento. E na primeira refeição que eles têm na casa, a governanta, a senhora Hamney, ela explica para eles a aparição de uma mancha no assoalho da sala de jantar, que é uma mancha de sangue, que ela tá lá porque o Sr. Simon ele assassinou a sua esposa ali, no assoalho da sala de jantar. E o Washington tira do bolso um tira-manchas, um líquido de tirar-manchas, ele vai lá e ele tira a mancha. Só que no dia seguinte a mancha reaparece. Mas isso não assusta a família, só faz a família pensar. Aí, num dos primeiros dias, na primeira noite, o fantasma, o que ele faz para assustar a família é arrastar correntes. Só que isso não assusta de maneira nenhuma a família. No entanto que o senhor Hiram, ele sai do quarto, ele encontra o fantasma, que é um velho, bem assustador, assim, no corredor, e ele oferece um lubrificador de metal, de corrente, para o fantasma para não fazer barulho, porque estava incomodando a esposa dele para dormir. O fantasma fica indignado, porque ele achou que a família ia se assustar, ia morrer de medo, mas nada disso aconteceu. O fantasma, ele depois, nas noites seguintes, ele tenta assustar de várias formas. Ele se veste de caveira com olhos de fogo, ele se veste de bebê estrangulado, ele se veste com armaduras, mas nada assusta a família. E com o tempo a família passa a pregar peças no fantasma. Ele começa a ficar com medo da família, ele é assustado pela família. Os papéis se invertem, E, no entanto que tem uma noite que os gêmeos vão assustar o fantasma, ele sai correndo com tanto medo, daí ele tenta escapar pela chaminé da casa e ele acaba até se machucando. E o fantasma fica triste com isso, porque ele não está conseguindo o objetivo dele. E tem uma noite que a Virginia está voltando do encontro com o namorado dela, o Cecil Shire, e ela está passando pelas escadas, ela encontra o Simon lá triste. Ela vai conversar com ele, perguntar o que está acontecendo e tal. Aí ele explica pra ela que ele tá triste porque ele não tá assustando ninguém e tal, não sei o que, e ele convida ela pra fazer uma visita ao mundo das sombras, ela aceita. E enquanto ela tá passeando pelo mundo das sombras, entendendo como que é a vida dele e tal, ela acaba chorando por pena do Simon. E ele também diz a ela que quando uma pessoa chorasse por ele, chorasse por pena dele, pela situação que ele passa, ele seria finalmente libertado. E isso acontece quando a Virginia derrama uma lágrima por ele. O resultado disso foi a moeira no quintal lá da mansão, ela acabou florescendo depois que ele foi libertado. Em homenagem ao Simon, a família ergueu um túmulo no jardim, lá com a explicação de que quando uma virgem derramasse uma lágrima por ele, ele poderia finalmente descansar em paz, poderia se libertar. E a história é basicamente isso.